Cultura do ódio e fim da liberdade de expressão. Nova lei da mordaça. São algumas das conclusões tiradas de um debate público no Rio de Janeiro sobre os rumos da educação no nosso país. Uma discussão acalorada, cujo foco é o destino da educação no Brasil. Um debate público na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro teve o projeto Escolas Sem Partido como tema. A proposta prevê, entre outras medidas, que os professores sejam impedidos de discutir assuntos como política, gênero e sexualidade nas escolas. A gente precisa colocar luz sobre essa visão obscurantista das trevas, que a partir de nomes sugestivos como a Escola Sem Partido, Liberdade de Consciência, defendem a cultura do ódio e o fim da liberdade de expressão. Entidades ligadas à educação repudiam o projeto, que chamam de Nova Lei da Mordaça. Verdade, pode-se entender que é escola de um só partido. E que partido seria esse? Seria um partido daqueles que são intolerantes, que não admitem outros modos de pensar. Seria um retrocesso em termos de educação no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Não tem posicionamento. A educação tem que posicionar-se contra as injustiças, a educação tem que posicionar-se contra os preconceitos, a educação tem que posicionar-se a favor dos direitos humanos. Projetos semelhantes estão tramitando na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas do Rio e de outros 7 estados, além do Distrito Federal. Queremos sim o respeito, queremos trabalhar a dignidade, queremos trabalhar a história do outro, da outra. Esse projeto implementado acaba tirando um pouco da liberdade que os alunos têm de questionar, os professores de se posicionarem. Os defensores do projeto alegam a necessidade de impedir que os professores façam uma doutrinação de esquerda nas escolas. Argumento rebatido por quem efetivamente está nas salas de aula. O que a gente vê nas escolas, na verdade, é a agremiação de todos os partidos, todas as ideologias que ensinam para o estudante para ele poder, sim, tomar suas próprias decisões. Estamos aqui disputando sentidos de escola democrática, pública, laica, uma sociedade inclusiva, democrática. Entre os defensores da Escola Sem Partido, a discussão sobre sexualidade, gênero, teoria da evolução e qualquer interpretação histórica já soa como doutrinação. Maria, por que isso acontece? É esse momento que nós vivemos, né, e desses retrocessos contra todos esses avanços que nós tivemos e justamente por que isso acontece? Porque eles lutam contra essa pluralidade da diversidade sexual, religiosa, e foi uma forma muito estratégica, nós que estudamos comunicação, né, podemos ver, é uma estratégia muito fácil de manipulação de discurso. É sem partido, vamos manter todos uma base igualitária. Tá certo, né? Teria que ser sem partido. Sim, só que... Teoricamente. Só que por trás disso está todo esse movimento, conservador e... Retrógrado. E também, e a gente sempre fala, né, ninguém aqui é contra o exercício da religião, pelo contrário, a liberdade de religião foi um direito adquirido, mas são grupos religiosos extremistas que querem passar toda essa censura e toda essa... É pior do que isso, né, é um ataque às diversidades por meio de uma proposta da educação, porque assim você não atinge diretamente o seu alvo escolhido. Sim. Então, é muito nítida essa manipulação por trás da escola, do movimento Escola Sem Partido, e nós não podemos aceitar esse tipo de manipulação. É quase uma imposição do que uma camada religiosa entende por educação. Religiosa, né? Branca, de uma determinada classe social. Então, é o fim das minorias. Sim. Vamos falar, vamos padronizar, vamos colocar a desculpa nessa ideologia, mas vamos, então, ir contra todo tipo de luta dos excluídos.
né? Então, vamos taxá-los. E isso é muito fácil de se analisar observando o portal e as pautas por eles defendidas. Então, quando você vê um texto muito mal redigido criticando Paulo Freire, com desconhecimento teórico, é um absurdo. Eu nem deveria estar falando aqui disso porque é tão absurdo que é uma piada. Sim. Mas é justamente estratégia de manipulação e comunicação para chegar onde quer chegar, que é justamente esse conservadorismo que quer manipular e acabar com a luta, né? Tanto a luta de classes e diversidades, quando eu falo também não só orientação sexual, mas também cor, raça. Está tudo muito claro ali, quando você analisa. É voz corrente que aprendemos com os erros do passado para que eles não se repitam. É assim que avançamos como sociedade civilizada. E essa questão é a dúvida de uma estudante. O que vai ser do meu futuro se eu não souber nem o meu passado? Pois é. Ótima pergunta. Ótimo. Você vê, né? A voz dos estudantes já tendo a visão crítica. Nós não precisamos nem colocar. Os próprios estudantes querem conhecer o seu passado, o resgate histórico, educação vista como apropriação da cultura. Então, não tem como pensar um futuro sem esse olhar para o passado e a reflexão e vivência do presente. Então, um projeto como esse, ele fere tudo que é constitucional e documentos de direitos humanos, mas também nem precisa ser grande entendedor das leis para ver os seus malefícios. Os próprios estudantes estão aí com a voz, professores, especialistas, pais de alunos também. Então, é só o que nós precisamos é fazer, como vocês têm feito, dar voz a essa massa mais crítica para poder não aceitar esse tipo de retrocesso e, de certa forma, constranger esse tipo de projeto que é inaceitável. Então, temos que olhar por cima mesmo e dar risada e falar, não dá. Com tantas proibições impostas aos professores por conta do projeto da Escola Sem Partido, a pergunta a seguir é mais do que pertinente. Eu quero saber o que vai acontecer com o meu professor se ele começar a debater política dentro da sala de aula. O que vai ser, do trabalho dele? Porque o que propõe é uma relação verticalizada, então, porque se o professor falar, ele vai ter a voz da razão. Não, peraí, o que a gente defende como educação são processos horizontais, são processos de fato de que é o processo de ensino-aprendizagem, a construção é conjunta. No primeiro bloco, nós vimos algumas premissas da Escola Sem Partido. Vamos acompanhar outras delas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Maria, a gente está vivendo uma onda conservadora, a gente tem o Congresso que a gente sabe como é que é, de repente isso tudo pode ser aprovado. O que a gente pode fazer para reverter esse processo? Olha, aí nós vamos acionar as esferas internacionais. Sim. Eu quero lembrar do documento, da última recomendação do Comitê sobre o Direito da Criança da ONU ao Estado brasileiro, que quando nós levamos a Genebra todos esses retrocessos dos planos municipais de educação para tirar a palavra gênero, vocês cobriram muito bem esse assunto aqui na TV, e lá no documento oficial da ONU, já está explícito o cuidado com essa onda conservadora no que tange a não discriminação, direito humano garantido. Então, já está tudo, nesses documentos já está tudo garantido. Então, eu acho que assim, o primeiro passo agora é a luta nacional, é a conscientização, é um trabalho apartidário, né, pluripartidário, para chegar em todos os partidos, levando todos os riscos de uma proposta como essa, mas se essa proposta
porventura passar, e eu não acho que vai passar, não pode passar, é inaceitável, nós não só vamos às ruas, mas vamos também às esferas internacionais de direitos humanos. E aí é muito rápido, porque os documentos de direitos humanos já está tudo garantido, é muito simples, é só fazer essa análise. E nós temos que tomar cuidado, porque os militantes, o Escola Sem Partido, eles estão fazendo interpretações dúbias de documentos de direitos humanos, isso é muito grave, temos que tomar cuidado. Pois é. Muito obrigada pela sua presença, Maria. Eu que agradeço. Obrigada. Acesse o nosso site para acompanhar toda a programação da TVT, rever o nosso programa ou anotar alguma dica, tvt.org.br. Quem pensou em escola sem partido ou sem ideologia não compreendeu o pensamento de Paulo Freire, o nosso mais premiado educador. Para ele, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua construção. Em outras palavras, a instituição e o professor têm por obrigação mostrar as várias correntes de pensamento existentes no mundo, sem menosprezar a inteligência do estudante. Munido de boas ferramentas, ele saberá construir sua própria história. Para Paulo Freire, o espaço escolar deve sempre contribuir para a curiosidade, a criatividade, o raciocínio lógico, o estímulo à descoberta. Sem isso, talvez nunca tivéssemos saído das cavernas. Não temos por que voltar a elas. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.